Hare Krishna, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, o mesmo canal situado agora em novo endereço no Templo de Zurique. E nós gostamos de fazer comparações entre o pensamento ocidental e a filosofia oriental, especialmente o Gaudiya Vaishnavismo, através de obras como Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, os Upanishads. E hoje nós temos um tema bem interessante para vocês. Conhecimento pleno apresentado pelo Rei dos Ateístas, ou como diz o título, um sábio demônio. Pelo estúpido que vos fala. Então nós vamos estar estudando o Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 2, Prahlada Lila, conversa entre Narada Muni e o rei Yudhishthira. Será que devemos temer a própria morte? Então vamos estar colocando essa temática, essa problemática aqui para acompanhar todo o nosso estudo. Será que devemos ficar pesarosos com a morte de nossos entes queridos? Esse intrigante tema será apresentado pelo nosso grande e sábio herói, Hiranyakashipu! Então, nesse capítulo 2 do canto 7, após ter seu irmão Hiranyaksha assassinado por Varahadeva, Hiranyakashipu vai consolar a família de Hiranyaksha, né? A esposa, mãe, etc. E curiosamente é uma das passagens do Srimad Bhagavatam onde o conhecimento, Jnana, o conhecimento transcendental sobre Atma, sobre filosofia, sobre o Brahman, sobre a verdade absoluta, e sobre Atma, né, o conhecimento ontológico do ser em si, é apresentado de maneira brilhante. Então alguns podem achar isso extremamente exótico, pode ser que tenha uma ironia muito grande por detrás, pelo fato de um demônio estar descrevendo tão bem, de maneira tão vívida e tão profunda o conhecimento transcendental do eu. Mas lembrem-se que a característica dos grandes demônios, não os demônios de hoje em dia, né? Os demônios raspinhas de hoje em dia. Os grandes demônios, eles são ou grandes gyanis, ou grandes yogis, ou grandes místicos. Aqui no caso, o Hiranyakashipu, ele tinha todas essas qualidades reunidas e essas habilidades, e ele era um grande Jnani. Outro ponto interessante para a gente refletir é quem é Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, junto com seu irmão Hiranyaksha, eles são os porteiros de Vaikuntha Jai e Vijay, que foram amaldiçoados pelos 4 Kumaras, como é descrito no terceiro canto. Por isso, um devoto puro, ele reúne todas as boas qualidades, né, as 26 qualidades, e nesse sentido também não seria tão assombroso Hiranyakashipu ser tão sábio assim. Shri Hiranyakashipu Vacha. Minha querida mãe, cunhada e sobrinhos, não deveis lamentar a morte do grande herói Hiranyaksha, que tinha cabelos cor de cobre e dentes pontiagudos, pois o herói que morre nas mãos de seu inimigo é glorioso e louvável, né? O Kshatriya, Mahavira, que morre no campo de batalha, sempre vai ser muito glorificado de acordo com a cultura védica. Então, segue falando Hiranyakashipu, aquele que gosta de cama macia e muito ouro,
muito dinheiro. Minha querida mãe, em um restaurante ou em um lugar onde se bebe água fresca, ou seja, em um boteco, um restaurante, por isso a ilustração do lado, em um lugar onde se bebe água fresca, sei o tipo de água fresca que Hiranyakashipu gosta. Muitos viajantes reúnem-se e após beberem água, continuam rumo aos seus respectivos destinos. Igualmente, as entidades vivas unem-se em uma determinada família, amigos, sociedade, amizade, e mais tarde, como resultado de suas próprias ações, do karma, são separadas rumo aos seus próprios destinos. Então isso sempre acontece. Nós nos reunimos, conhecemos novas pessoas, nos apegamos, mas fatalmente nos separamos mais cedo ou mais tarde dessas pessoas. É assim que funciona esse mundo material. A alma espiritual, a entidade viva, não morre, pois é eterna e inexaurível. Estando livre da contaminação material, pode ir a qualquer parte do mundo material ou espiritual. Ela é plena de conhecimento e inteiramente diferente do corpo material. Veja como é profundo esse conhecimento de Jnana que Hiranyakashipu tem. Porém, como se deixa desencaminhar pelo abuso de sua pequena independência, a Swarat é o conceito, né, que explica o livre-arbítrio, que de livre não tem nada dentro da filosofia Vedanta. A alma é obrigada a aceitar corpos grosseiros e sutis criados pela energia material e assim sujeita-se a aparentes felicidade e infelicidade. Portanto, ninguém deve lamentar o fato de a alma espiritual abandonar o corpo. Aqui é a identidade contemporânea de Hiranyakashipu, os Hiranyakashipus modernos. Devido aos movimentos da água, as árvores das margens de um rio, quando refletidas na água, parecem mover-se. Igualmente, quando os olhos se movem devido a algum distúrbio mental, a terra também parece mover-se. Então, nós pensamos que o mundo material, essa analogia já foi dada numa videoaula anterior, onde eu falei sobre a conexão entre o corpo e a alma. Será que existe conexão entre nós e esse mundo material? Aqui Hiranyakashipu está dizendo que não. Da mesma forma que uma imagem refletida num lago parece tremer, mas o objeto nunca é tremor. Que nós vemos a ponte de Londres, se ela estiver refletida no rio Tamisa, aqui o rio Tamisa está muito plácido, eu nunca vi o Tamisa tão plácido assim. Então parece que a ponte de Londres, né, London Bridge, parece que treme se a gente vê na água, mas ela sempre está fixa e imóvel. Da mesma maneira, ó minha gentil mãe, quando a mente é agitada pelos movimentos dos modos da natureza material, a entidade viva, embora livre de todas as diferentes fases do corpo sutil e grosseiro, pensa que mudou de uma condição para outra. A mesma coisa que é explicada, né? A Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13, Derinos Vinyatade Kaumaran Yovananjara Tatade Hanta Prapti Dhirastata Namuhyati. Então nós temos um corpo na infância, outro corpo na juventude, outro corpo na idade de adulta e outro corpo diferente na velhice. E nós pensamos que eu sou jovem, eu sou adulto, eu sou velho, mas a alma não tem nada a ver com essas fases do corpo. Da mesma forma que a imagem refletida que está na água, ela parece tremer, mas nunca treme. Da mesma forma, o corpo, a alma espiritual, eu nunca tem nada a ver com as diferentes fases do que acontece com o corpo, com a energia material. Mahavakya. Aqui é a menininha da Nhaque, da Creibon, que indicava, né, os comerciais de margarina, os comerciais de sabão em pó na década de 80. Quem foi da década de 80 sabe do que eu estou falando. Esha Atma Viparyaso Ri Alinga Linga Bhavana Esha Priya Yogo Viyoga Karma Samsriti. Em seu estado de confusão, a entidade viva, aceitando o corpo e a mente como eu, considera algumas pessoas como seus parentes e outras como estranhas. Devido a essa concepção errônea, ela sofre. Na verdade, o acúmulo dessas ideias materiais imaginárias é a causa da
do aparente sofrimento e felicidade dentro do mundo material. Amigos e inimigos, tudo isso é uma invenção mental. Toda a alma é um servo eterno de Krishna. A alma condicionada que tem este nível de compreensão deve nascer em diferentes espécies e trabalhar em várias categorias de consciência, criando assim novos corpos. Esta continuidade de vidas materiais chama-se samsara, o ciclo de nascimentos e mortes. Nascimento, morte, lamentação, tolice e ansiedade devem-se a estes conceitos materiais. Portanto, às vezes chegamos a uma compreensão correta e às vezes voltamos a cair em uma errônea concepção de vida. Agora Hiranyakashipu vai contar uma história para seus parentes. Um diálogo no crematório. No estado conhecido como Ushnara, havia um famoso rei chamado Suyagya. O rei foi morto numa batalha por seus inimigos, e então seus compatriotas sentaram-se em volta do cadáver e começaram a lamentar a morte de seu inimigo. Ao verem seu esposo jazendo naquela posição, as rainhas do rei de Ushnara passaram a lamentar-se. Ó Senhor, agora que estás morto, também estamos mortas. Bem coisa das lavadeiras, né? Repetindo essas palavras insistentemente, elas, esmurrando seus seios, caíram aos pés do rei morto. O momento era apropriado para que se cremasse o corpo, mas as rainhas, não permitindo que o levassem, continuaram a lamentar o corpo morto, mantendo-o em seus colos. Nesse interim, o sol completou os movimentos realiza antes de pôr-se no ocidente. Ou seja, Yamaraj já estava esperando, né, que fizessem ritos fúnebres, mas o pessoal ainda estava lá, né, fazendo onda, né, ainda estava lá, apegada ao presunto. Aqui, uma nova versão de Yamaraj menino. Quando as rainhas lamentavam o corpo do rei morto, seu choro alto era ouvido até mesmo na morada de Yamaraj, assumindo o corpo do menino. Yamaraj aproximou-se pessoalmente dos parentes do rei morto e deu-lhes as seguintes instruções. Senhor Yamaraj disse, ele é um dos 12 Mahajas, né? Das 12 grandes autoridades no serviço devocional. Ó, quão surpreendente é isto! Essas pessoas que são mais velhas do que eu têm plena experiência de que centenas de milhares de entidades vivas nasceram e morreram. Isso é conhecimento, né? Direto, objetivo, prático e extremamente universal. Até um tolo, até uma criança entende. Assim, elas devem entender que também estão destinadas a morrer, mas ainda assim confundem-se. A alma condicionada vem de um lugar desconhecido e após a morte retorna ao mesmo lugar desconhecido. Esta regra, conduzida pela natureza material, não tem exceção. Sabendo disso, por que elas ficam se lamentando à toa? O choro das lavadeiras. É surpreendente que estas respeitáveis senhoras saibam menos do que nós, crianças, qual é o significado da vida. Na verdade, somos muito afortunados, pois, embora sejamos crianças e tenhamos sido deixados para lutar pela vida material, meio andarilho, né? meio vagabundo, vagueando por aí, né? Desprotegidos de pai e mãe, e embora sejamos muito fracos, não somos aniquilados ou devorados por animais ferozes. Como que acontece isso, né? Todo mundo tem medo, né? Da morte, do sofrimento, do ladrão, do tigre que vai pegar, etc, 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 da barata, né, que aparece na cozinha. Mas às vezes essas coisas não acontecem. Assim temos fé firme em que a suprema personalidade de Deus, que nos protegeu mesmo no ventre da mãe, proteger-nos em toda parte. Então aqui o Yamaraj coloca a posição do devoto, né? Mesmo sabendo de todos os reveses, mesmo sabendo que às vezes não acontece nada, simplesmente é um temor desnecessário, e às vezes tem muita autoconfiança, né? Que eu sou muito experiente, muito esperto, muito forte,
E às vezes coisas simples, coisas banais, como alguém pode escorregar, né, no banheiro e bater a nuca na privada e morrer. Isso acontece. Então, às vezes, coisas banais podem trazer grande sofrimento, mas às vezes também há um grande medo e simplesmente não acontecer nada. Simplesmente o devoto, ele é completamente dependente da misericórdia e da proteção de Deus, de Krishna. O menino dirigiu-se às mulheres. Ó mulheres frágeis, só pela vontade da suprema personalidade de Deus, o qual jamais se reduz, Krishna é ilimitado, é que o mundo inteiro é criado, mantido e novamente aniquilado. Este é o veredito do conhecimento védico. Esta criação material, consistindo em seres móveis e inertes, é exatamente como um brinquedo seu. Sendo o Senhor Supremo, ele tem plena competência tanto para destruir quanto para proteger a todos. Comentário de Prabhupada para esse significado, verso 39. O Senhor sempre é livre e, portanto, ele pode proteger e também pode aniquilar. Ele não é nosso recadeiro, não é nosso garoto de recados, né? nosso empregado. Tudo o que ele quiser, ele fará. Portanto, ele é o Senhor Supremo. O Senhor não cria este mundo material a pedido de ninguém e, por conseguinte, ele pode aniquilar tudo por sua mera vontade. Esta é sua supremacia. Se alguém argumenta, por que ele age dessa maneira? A resposta é que ele pode fazer isto porque ele é supremo, independente e ilimitado. De acordo com Jiva Goswami, Deus, a definição de Deus é aquele que pode fazer qualquer coisa que ele bem entenda. Ninguém pode pôr em dúvida suas atividades. Se alguém argumenta, qual o propósito desta criação e aniquilação pecaminosas? Qual a origem do mal? Por que existe o mal? A resposta é que, para provar sua onipotência, ele pode fazer qualquer coisa e ninguém pode desafiá-lo. Se estivesse a nosso alcance saber por que ele faz ou não faz alguma coisa, sua supremacia minguaria. O controle absoluto do Senhor. Patichutan tishtati dishtarakshatan grihestitan tad vihatam vinashyati jivatyanato tadikshito vane grihi viguptus asyahatma jivati. Às vezes alguém perde seu dinheiro numa via pública. Perdi a minha carteira, onde todos podem achá-lo. E, no entanto, seu dinheiro, sua carteira, é protegido pelo destino, a providência, e não é visto pelos outros. Aí você está na sua casa, lembra que perdeu a carteira e volta, né? E encontra a carteira. Aqui na Suíça é mais fácil de acontecer isso, né? No Brasil não sei se isso acontece de maneira tão corriqueira. Assim, o homem que o perdeu consegue-o de volta. Por outro lado, se o Senhor não dá proteção, mesmo o dinheiro mantido muito seguramente em casa, né, as pessoas colocam alarme, muros de 3 metros de altura, cerca, rede de câmeras, cachorro fedorento, bravo. E o que acontece? E mesmo assim alguém entra e consegue assaltar, né, a casa da pessoa. Se o Senhor Supremo dá proteção a alguém, muito embora não tenha protetor e esteja na selva, ele permanece vivo. Ao passo que uma pessoa bem protegida no lar por parentes e outros, às vezes morre e ninguém é capaz de protegê-la. Então, quando eu vi esse verso, uns 15 anos atrás, eu fiquei tão impactado. Falei, nossa, quanto isso é claro e quanto isso reflete, né, a realidade. Quanto o Srimad Bhagavatam ele é uma janela para a gente enxergar o mundo como ele é, a realidade nua e crua, né, como dizem. Eu ficava pensando, né, às vezes uma pessoa vai pegar um ônibus na rodoviária e ela senta numa das primeiras poltronas do ônibus. Mas por algum motivo ela se sente desconfortável e quer mudar, né? Ela vai lá e se senta numa das últimas poltronas do ônibus.
dado que quando ocorre a viagem, acontece um acidente, e exatamente naquela poltrona que ela estava sentada na frente, se ela tivesse permanecido ali, ela teria morrido. Mas como ela foi para o fundo, ela sobreviveu. Por que acontece isso? Por causa do Paramatma, por causa do controle absoluto do Senhor Supremo. Nós somos meras marionetes nas mãos de Deus. Dito isso, cabe-se a nós apenas nos render a Deus, confiar nele. O caminho eterno da alma, as andanças da alma desse mundo. De acordo com sua atividade, toda alma condicionada recebe uma classe diferente de corpo. E acabada a ocupação, o corpo termina, acabado o karma. Embora em diferentes formas de vida esteja situada em corpos materiais sutil e grosseiro, a alma espiritual não fica atada a eles, pois sabe-se que ela sempre é inteiramente distinta do corpo manifesto. A ilusão do eu e do meu, miragem. Assim como um chefe de família, embora tenha identidade diferente de sua própria casa, pensa que sua casa é idêntica a ele, minha casa, minha esposa, meu carro, minha amante, minha conta bancária. Mas se você analisar profundamente, nada disso tem conexão real com a pessoa. Da mesma forma que uma pessoa, como um torcedor de futebol, ele é muito apaixonado pelo seu time, esse é o meu time do coração. Eu posso trocar de esposa, isso muitas vezes acontece, mas eu não abandono de jeito nenhum é o meu time do coração. Então, para ele, parece que existe uma conexão profunda entre ele e o time, Paixão. Na verdade, essa paixão é mera ilusão, porque não existe nenhuma conexão entre o time, as escolhas da diretoria, as falcatruas que a diretoria faz, os empresários do futebol, os jogadores, etc. Mas quando o time está jogando, é como se fosse ele mesmo, Se o time ganha, ele fica feliz, ele fica orgulhoso. Se o time perde, ele fica depressivo, melancólico, triste, como se tivesse alguma coisa acontecida com ele realmente. Mas da mesma forma que não existe conexão real entre o time de futebol e o torcedor, não existe nenhuma conexão entre as coisas desse mundo material e a alma espiritual. Isso é uma mera ilusão, assim como uma miragem no deserto, não existe água. Este corpo é obtido através da combinação de porções de terra, água e fogo, e quando a terra, a água e o fogo transformam-se no decorrer do tempo, o corpo é aniquilado. A alma nada tem a ver com essa criação e dissolução do corpo. Da mesma forma, quando você junta água, terra, isso se transforma em argila, e dessa argila você pode fazer um barro, ou pode fazer um jarro, desculpe. Mas depois de você usar esse jarro, com o tempo esse jarro vai se quebrar e novamente aqueles cacos vão voltar a ser terra novamente. Da mesma forma, os elementos da natureza se unem, se transformam em corpo, O corpo que nós estamos agora, mas no futuro, novamente esses elementos vão se separar e vão se dissolver. Simplesmente isso. Manutenção de massa. Então vamos lá trazer outra analogia para você, ou você precisa de um desenho? Assim como o fogo, embora situado na madeira, é percebido como diferente da madeira, assim como o ar, embora situado dentro da boca e das narinas, é percebido como estando separado, é assim como o céu, o éter, o espaço, embora onipenetrante, nunca se mistura com nada. Do mesmo modo, embora agora engaiolada dentro do corpo material, presa, do qual é a fonte, a entidade viva está separada dele, no sentido de que é a entidade viva que dá a vida ao corpo, a esse boneco feito de elementos materiais. Aqui um verso para explodir a nossa cabeça. Suyagyo manu ayam shete mudayam anushochata ya shotayo
anuvakteha sanadrisheta karhijit. Yamaraj continuou: ó lamentadores, sois todos tolos. A pessoa chamada Suyagya, por quem chorais, ainda jaz diante de vós e não foi a parte alguma. Porque a gente pensa que é a pessoa, né, o corpo. Então, qual é a causa de vossa lamentação? Tá aí o Suyagya, né? Antes ele vos ouvia e vos respondia, mas agora, não encontrando, vos lamentais. Esse comportamento é contraditório, pois na verdade nunca viste a pessoa dentro do corpo que vos ouvia e respondia. A gente nunca viu a alma espiritual, a gente ouve ela, vê o brilho nos olhos, vê os sintomas da alma, mas a alma, a pessoa, a gente nunca viu. Não há motivo para vos lamentardes, pois o corpo que sempre vistes está aí. O pneuma, o ar vital, né, de acordo com a Bíblia. Mas na verdade, a alma não é um pneuma, não é um sopro. Ela é muito mais sutil do que isso. Os ares vitais ainda são elementos materiais. A alma espiritual é muito mais sutil que os ares vitais. Nashotananuvakayam mukyopi atramahamanusuhu yastu ehendyavam atma satyani pranadehayo. No corpo, a substância mais importante é o ar vital, o qual, entretanto, não é nem o ouvinte, nem o orador, não é a alma. Superior, inclusive, ao ar vital, a alma também não pode fazer, nada pode fazer, pois a super-alma é o verdadeiro diretor e age em cooperação com a alma individual. A super-alma, que conduz as atividades do corpo, é diferente do corpo e da força vital. A prisão da alma, Yaval Lingam Vitorhi Atma Tavat Karma Nibandhanam Tato Viparaya Klesho Maya Yog Anuvartante. Enquanto estiver coberta pelo corpo sutil, corpo, mente, inteligência, sentidos, mente, inteligência, arrancara, consciência, consistindo em mente, inteligência e falso ego, a alma espiritual ficará atada aos resultados de suas atividades fruitivas. Por isso que Bhakti, ela desintegra, né? Assim como o fogo da digestão digere alimento, o Bhakti, o processo de Bhakti, ele desintegra o corpo sutil, que é a prisão da alma. Devido a esta cobertura, a alma espiritual estabelece um vínculo com a energia material, com os três modos, e nessas circunstâncias deve submeter-se a condições e reveses materiais, continuamente, vida após vida. Lembrem-se do capítulo 13, os últimos versos do capítulo 13 falam nisso, que iludida, né, a alma se conecta com os três modos da natureza material e experimenta sofrimento e prazer nesse mundo material, porque ela não tem nada a ver com isso. Verso 48. É improdutivo ver e comentar os modos da natureza material e sua resultante felicidade e infelicidade. Na verdade, o sentimento de prazer e dor nesse mundo, ele é decorrente do contato com os gunas. Aparentes, resultante de felicidade e infelicidade, aparentes como se elas fossem reais. Quando a mente vagueia durante o dia e um homem começa a julgar-se de suma importância, como eu sou grande, como eu sou especial, como eu sou habilidoso, como eu sou melhor do que os outros, como os outros são mais tolos e inferiores do que eu. Tudo isso é divagação, tudo isso é ilusão também. Ou quando sonha à noite e vê uma bela mulher desfrutando com ele na cama, aí ele acorda, aí ele também vê que tudo isso é ilusão. Tudo isso são meros sonhos falsos. Do mesmo modo, a felicidade e infelicidade causadas pelos sentidos materiais devem ser tidas como sendo sem significado. Então, se a gente não se importa com a felicidade e com o sofrimento material, Matrais Parshas do Kantaya, Shitoshna Dukkha Dukkha, eles veem
como as estações do ano, né? Inverno e verão. Então, hora vai ter felicidade, hora vai ter sofrimento. Então, há necessidade de encarar isso como sem significado, sem importância, no sentido de que se tem felicidade, tudo bem, se não tem sofrimento, também tudo bem, mas o ponto é que eu vou continuar reto, eu vou continuar fixo em direção à satisfação de Krishna, rumo à autorrealização, rumo à experiência, né, à satisfação, a atitude de satisfazer Deus, o objetivo de conhecer Deus face a face. A pessoa está se lamentando muito. Aqueles que têm pleno conhecimento da autorrealização, que sabem muito bem que a alma espiritual é eterna, ao passo que o corpo é perecível, temporário, não se toma de lamentação. Tá? Essa é a primeira instrução que Krishna dá, né? Tolos, pragyavadans chavasase. Porque está falando palavras tolas, né? E se comportando como um sábio, né? Sábio é aquele que não se lamenta nem pelos vivos, para aqueles que estão morrendo. Sábios são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos, né? As pessoas que estão tendo tribulações, sofrimentos, nem invejando elas. E também não se lamenta por aqueles que morrem. Porque quem morre e quem desfruta nesse mundo material, quem morre é o corpo, quem desfruta nesse mundo material é a mente material. Mas as pessoas que carecem de conhecimento da autorrealização, com certeza lamentam-se. Cheio de Maria, cheio de lavadeira, né? Portanto, é difícil educar alguém que está na ilusão. Adoro essa parte. A melhor coisa é distribuir praçada e cantar os santos nomes. Porque tentar educar as pessoas de hoje em dia é bastante difícil. Sempre vai existir um número muito reduzido que vai ter capacidade para ouvir e assimilar. E é esses, né, pelos quais a gente prega, né? Tem toda a atividade de pregação. Mas a grande maioria esmagadora, a turba, o povo, esse não consegue se educar e nem está interessado em ser educado. A vida deve ser uma preparação para a morte, já é Platão, e não uma preparação para se ir ao inferno. Foi então que Amaraj, disfarçado de um pequeno menino, disse a todas as rainhas: sois todas tão tolas que vos lamentais, mas não vedes vossa própria morte vindo. Vem a própria morte e não indaga o que é a morte, quem sou eu, o que eu devo fazer na hora da morte, né? Como deve ser, o que vai acontecer depois que eu morrer. Ninguém está se preparando para isso. O que vai acontecer depois que eu morrer? Morreu, acabou, não se preocupe não, é só uma vida. Aproveitem o máximo agora. Ninguém está tentando buscar entender o que é a morte e o que vai acontecer depois dela. Simplesmente está todo mundo desfrutando dessa realidade empírica que é temporária e ilusória o máximo possível. Afligidas de um pobre fundo de conhecimento, não sabeis que, embora leveis centenas de anos lamentando o vosso esposo morto, jamais conseguireis fazê-lo viver novamente. Enquanto isso, só vossas vidas terminarão e vocês não se prepararam para isso. Um bom problema para a nossa sociedade, não só atual, mas todas as sociedades, em todos os tempos, dentro desse mundo material. Shila Prabhupada aqui. Tchau. Então terminamos aqui mais um vídeo aula dentro do nosso canal. Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!